Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Conversa com Analista aqui na Safras TV. Eu sou o jornalista Gabriel Nascimento, repórter da agência Safras, e hoje eu converso com o analista de safras e mercado e especialista em trigo, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Bom, vamos começar, Elcio, falando então dessa volatilidade no mercado internacional, especificamente na Bolsa de Mercadorias de Chicago, para os preços do trigo, né? Nas últimas semanas, a gente vem vendo um movimento bastante volátil, como eu disse, por vários fatores. Na semana passada, nas tuas análises, nos seus materiais semanais, tu disseste que essa volatilidade não se explicava só pelos fundamentos, com os preços subindo tanto como estavam, e agora estão caindo bastante. Como é que a gente pode explicar esses movimentos em Chicago? Então, Gabriel, a gente costuma dizer que fundamentos eles são ali a força principal para qualquer sinalização de preços. O que a gente teve, na verdade, Gabriel, é que nós tínhamos iniciado lá em outubro de 2022, especialmente com uma queda muito forte dos preços da Rússia, uma tendência de queda, uma linha de tendência de queda que a gente vê quando se fala em análise gráfica, que são topos descendentes, ou seja, o mercado vai caindo e vai confirmando essa manutenção da tendência de baixa. E a gente teve, no início da segunda quinzena de julho, um rompimento dessa tendência de baixa. Pela primeira vez, essa linha que vai sempre descendente, ela foi rompida, começou a subir. O mercado rompeu essa linha e isso começa a dar uma força gráfica. Mas, claro, a gente sabe que qualquer força gráfica precisa de um fundamento, né, de uma força fundamental. E o mercado tinha essa força fundamental, Gabriel, em anúncios de quebra de safra, de complicações de safra. A gente pode listar, por exemplo, a China, que teve um período de muita chuva no momento da colheita, a quebra por lá. Estima-se que a qualidade de até 30 milhões de toneladas pode ter sido comprometidas, né? Então, a gente está falando de 30 milhões, é praticamente 3 anos de consumo no Brasil. Claro, a China é gigante, né? Isso leva a uma tendência de quê? De que a China precisaria comprar mais trigo no mercado internacional. Então, isso dá uma força. A China já este ano vai ser, junto com o Egito, o maior importador. Isso dava força. E a gente coloca isso, a Índia, que também anunciou que a safra não seria o recorde que se esperava. A Rússia e a Ucrânia também têm safras menores. A própria Austrália vem com uma quebra bastante significativa, estimada. Tudo isso deu aquele combustível fundamental que os preços precisavam para uma recuperação. E assim foi, em 5 sessões, na segunda quinzena de julho, de junho, perdão, os preços subiram mais de 15%, e chegou um ponto que o mercado encontrou uma resistência. Se a gente pensar no contrato de julho, melhor de setembro, essa resistência foi em torno de 7,50 dólares. E aí não conseguiu, os agentes perceberam que não tinham mais força para continuar essa tendência de recuperação dentro de uma situação fundamental. Tudo bem, a gente está numa situação de quebra de safra em algumas regiões, isso pode apertar um pouco o abastecimento, mas não dá para esquecer que a gente está em pleno ingresso de safra no hemisfério norte, de onde vem quase 90% do trigo. Então, essa pressão sazonal que a gente vê é que faz com que os preços agora, no final de junho, nesses primeiros dias, né, que nós tivemos antes do feriado nos Estados Unidos, continua devolvendo essa alta. Então, encostou naquela resistência e praticamente toda aquela alta já foi enxugada. Tudo que subiu, caiu. Então, a gente tem agora um mercado que volta a alinhar ou olhar para algum ponto de suporte que possa segurar uma tendência ainda mais forte da acomodação. É bom que a gente lembre que a gente está sempre, é bom que se lembre que a gente está em pleno ingresso de safra, então a pressão fundamental de ingresso de safra, ela vai continuar exercendo, enfim, vai continuar essa pressão sobre as cotações. Certo. E essa tendência de queda, ela tem um impacto, obviamente, aqui no Brasil, né? Os preços internacionais em Chicago são um dos três pilares para a formação dos preços aqui no Brasil. Queria que você explicasse como que essa movimentação agora de queda impacta, como essa alta impactou até aqui nos preços do Brasil e como essa queda agora impacta, pelo menos para essas próximas semanas, visto que o Brasil também está num período agora de entre-safra, com a safra sendo plantada, mas com uma colheita que daqui a algumas semanas também já começa a ingressar aqui no mercado interno. Verdade, a gente sabe que formação de preço do Brasil é de fora para dentro, então o que acontece lá fora vai refletir no mercado interno. Não é tão rápido como acontece em mercados mais de maior liquidez, como a soja, mas a gente sabe que se os preços internacionais estão em queda, as cotações no Brasil vão sentir essa queda, seja porque fica mais fácil
mais barato importar, e a gente pode colocar junto com isso um dólar que nesse momento está perdendo força em relação ao real. Isso favorece a questão de uma importação mais barata e dificulta a exportação. Então, tanto pela paridade de importação e exportação, os preços tendem a ficar mais acomodados. Só que a gente está também num período de entre-safra, tem pouco trigo no mercado brasileiro, da safra velha. Então, para a safra velha, tem demonstrado uma certa equilíbrio, né, de uma tendência até de recuperação. A gente sempre fala que tem uma disputa e uma queda de braço entre compradores e vendedores. O que a gente vê recentemente é que o comprador começou a ter mais força nessa formação de preços. É interessante quando a gente olha o mercado internacional, e nós tivemos sexta-feira um anúncio de safra nos Estados Unidos, e com o trigo tudo bem. Só que teve uma surpresa grande na questão de soja e milho, que fez com que nós tivéssemos uma elevação dos preços da soja. E refletiu aqui no mercado brasileiro, porque o produtor viu essa elevação do preço da soja e começou a comercializar, dar mais atenção para a soja, e o trigo ficou em segundo plano. Então, os negócios com trigo ficaram ainda mais lentos. Mas se a gente for pensar em termos de formação de preços, Gabriel, me parece muito claro que nós temos uma tendência de safra velha, dos lotes remanescentes da safra velha, de estabilidade e até recuperação. O produtor tem se colocado numa posição mais defensiva e elevando suas pedidas, exatamente porque, mesmo que de forma pontual, está saindo trigo para o Nordeste, especialmente via cabotagem, são esporádicos, mas acabam enxugando essa oferta interna. Então, em função disso, a gente tem uma força mais clara de recuperação. Isso para a safra velha. Safra nova, não tem como a gente imaginar, por enquanto, em se consolidando a safra, que a gente está estimando uma safra recorde, não dá para a gente imaginar um cenário que não seja de acomodação de cotações em relação às atuais. Tá certo, Elcio. Te agradeço pelas informações. Aproveito também para ressaltar ao nosso espectador que todas essas informações que a gente trouxe aqui, seja de cotações, de gráficos, todas essas análises do Elcio, elas estão disponíveis na plataforma Safras. Você pode acessar safras.com.br e pedir um demonstrativo da plataforma para receber esses dados e ter uma ideia do que nós oferecemos aqui, tanto para o trigo quanto para várias outras commodities agrícolas que impactam no mercado agropecuário, nas negociações, na economia do país e do mundo, né? Então, Elcio, muito obrigado pelas informações e até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.